O Real Madrid é sem dúvidas o maior clube do mundo. São 14 Champions League, diversos títulos de campeonato espanhol, Copa do Rei e afins. É aquele que é conhecido por seus elencos galácticos, repletos de jogadores lendários, o que não é mentira. Ao decorrer da história do clube, muitos jogadores históricos já passaram por lá, como Puskás, Raul, Zidane, Casillas, Marcelo e muito mais. Jogadores que recebem a alcunha de melhores da história e até mesmo melhores de sua posição. Mas existem dois que polarizam a disputa entre o posto de maior jogador do maior clube do mundo, Cristiano Ronaldo e Di Stéfano. Estamos falando aqui do topo do topo. De um lado, aquele que é considerado Pelé antes mesmo do Pelé, que moldou o clube e é um dos responsáveis pela cultura vencedora do Real Madrid. Do outro lado, o maior artilheiro da história, com uma montanha de títulos e um impacto imensurável nesse século. Estamos falando aqui de duas lendas do clube. Mas afinal, será que Cristiano Ronaldo conseguiu superar o Di Stéfano e se consolidar como o maior jogador da história do Real Madrid? É isso que vamos descobrir hoje. Sejam bem-vindos ao Analisando o Jogo, seu espaço de análises e histórias sobre o esporte. Vambora! Bom, vamos analisar primeiro a passagem de Cristiano Ronaldo pelo Real Madrid. Primeiro, temos que entender o momento da chegada do português no time. O cenário europeu de futebol em 2009, quando o Cristiano chega no Real Madrid, só tinha olhos para um time, o Barcelona. A equipe liderada por Pep Guardiola era a grande novidade do esporte, com um estilo de jogo muito estético e vencedor e muito revolucionário, o que deixou o Real Madrid sem perspectivas de bons momentos. Esse talvez tenha sido um dos momentos mais frágeis da história do time em toda a sua história, quiçá o mais frágil, visto que sua hegemonia e poder na Espanha foi ameaçada. Com o Barcelona em primeiro, tanto no cenário nacional quanto mundial, o Real Madrid corria atrás e precisava voltar ao topo. E a chegada do Cristiano Ronaldo serviu para estancar esse sangramento causado pelo maior rival, já que o time merengue contratava um jogador já consolidado na Europa. Afinal, já tinha vencido o prêmio de melhor do mundo e uma Champions League com o Manchester United. No entanto, o efeito Cristiano Ronaldo não apenas equilibrou o confronto, mas em determinado momento recolocou o Real Madrid no topo. Nos primeiros anos, a tarefa foi mais difícil, é verdade. No período de Pep Guardiola no Barcelona, entre 2009 e 2012, o Real Madrid venceu 3 títulos, uma Copa do Rei, uma Supercopa da Espanha e, claro, o lendário Campeonato Espanhol de 2011, quando fez incríveis 100 pontos. A principal peça em todas as conquistas, óbvio, foi Cristiano, com 7 gols na Copa do Rei, 2 na Supercopa e inacreditáveis 46 gols no Campeonato Espanhol. Um desempenho impressionante. Mas é no período pós-Guardiola na Espanha que o Real Madrid do Cristiano Ronaldo brilha. Ali começa o verdadeiro domínio merengue tanto na Espanha quanto na Europa como um todo. O Real Madrid nesse momento empilha 4 títulos de Champions League, sendo 3 consecutivos, 2016, 2017 e 2018. E uma das conquistas mais emblemáticas foi a 10ª, em 2014, que quebrou o jejum de 12 anos do time sem Liga dos Campeões, com Cristiano Ronaldo marcando impressionantes 17 gols na competição, um recorde absoluto até hoje. Além disso, claro, detonou rivais no Mundial de Clubes e sem contar os campeonatos nacionais como Copa do Rei, Campeonato Espanhol e afins. Isso tudo, o Real Madrid sendo liderado pelo camisa 7, que foi o artilheiro em 6 Champions Leagues consecutivas, acabou com todos os recordes e é o grande nome do segundo maior momento da história do clube, sem dúvidas. Cristiano Ronaldo termina sua passagem no Real Madrid com números impressionantes, são 451 gols em 438 jogos, a média de mais de um gol por partida. Isso é inacreditável, além de 15 grandes títulos. No Real, ainda venceu 4 bolas de ouro. Se nós estivéssemos falando de uma carreira como um todo, já seria uma das maiores da história, mas isso é apenas a passagem dele pelo Real Madrid. É histórico. Cristiano, sem dúvidas, é o grande nome do clube no século XXI. Foi um dos rostos da maior rivalidade da história do esporte e, com isso, elevou o patamar do Real Madrid, devolvendo o clube à sua posição de maior do mundo. O português foi o grande responsável por recolocar o clube merengue de volta ao mapa após um momento ruim e de baixa. E a imagem de Cristiano, que se portava de maneira até arrogante em alguns momentos, se denominando o melhor, casou perfeitamente com o Real Madrid. Esse casamento foi histórico e o camisa 7 saiu do clube como um dos grandes da história. Mas a pergunta que não quer calar é: será que foi o bastante para ultrapassar o Di Stéfano e se tornar o maior jogador da história do Real Madrid, o maior clube do mundo? E eu já adianto a resposta: não foi o bastante. Mas vamos entender melhor o porquê disso. A comparação com o Di Stéfano é muito cruel com o Cristiano Ronaldo por um simples aspecto: a construção da cultura vitoriosa do Real Madrid.
Se um dia o Cristiano chegou no clube com o propósito de ser vencedor e cumprir com os valores merengues, isso começou lá atrás com o Di Stéfano. Hoje só existe Real Madrid porque existiu o Di Stéfano lá atrás, o homem que transformou o clube no maior lugar do mundo. O Cristiano Ronaldo vence nos números, é verdade. É o maior artilheiro do clube em praticamente todas as competições, mas o futebol não é só números, longe disso. Nós estamos falando de um personagem que realmente ajudou a construir a imagem de que o Real Madrid é o mais vencedor e que sempre deve ser temido. Mas como ele fez isso? Bom, primeiro vamos entender como ele chega no clube merengue, tá? Ele vem direto do Milionários, da Colômbia, que viveu sua grande hegemonia no futebol local através do Di Stéfano, que veio emprestado do River. Ele é o maior artilheiro da história do clube, inclusive. Com isso, o clube vai até a Espanha enfrentar o Real Madrid em um amistoso, em comemoração dos 50 anos do clube merengue, e vence, claro, com 2 gols de Di Stéfano. O que acontece depois disso, você pode imaginar que o Real Madrid contrata o jogador, né? Muito pelo contrário, o Barcelona que foi atrás do Di Stéfano. Mas a gente tem um pequeno problema nessa história. O Barcelona tratou com o River Plate, que era quem detinha os direitos do jogador. No entanto, o Real Madrid, que também ficou interessado, foi até o Milionários e também contratou o Di Stéfano. Ou seja, ele ao mesmo tempo era tanto jogador do Barcelona quanto do Real Madrid. O resultado foi um acordo um pouco maluco, que deixava o Di Stéfano atuar em uma temporada por cada clube. Ou seja, em uma temporada ele atuava pelo Barcelona, em outra pelo Real Madrid e assim sucessivamente. Mas o resultado foi que o Barcelona não aceitou o acordo e aí o Di Stéfano foi oficialmente para o Real Madrid e ficou lá até fazer história. E aqui o contexto é muito importante para entender como o Di Stéfano muda o Real Madrid de patamar. Porque nessa época o clube merengue não era a maior força da Espanha. Longe disso, o time tinha menos títulos, por exemplo, que o Barcelona, o Atlético de Madrid e até mesmo o Atlético Bilbao. O Real Madrid estava numa fase tão ruim que não venceu o Campeonato Espanhol há 2 décadas, mas com o Di Stéfano isso muda, porque ele recoloca o time no cenário nacional e mundial. Em 56, cria-se a Champions League, à época chamada de Copa dos Campeões, e o Real Madrid, por ter vencido o Campeonato Espanhol em 55, no ano anterior, consegue a vaga. O resultado disso é o maior domínio da história da competição, com 5 títulos consecutivos e com gol do homem em todas as finais. Tá bom ou não? Nesse período, Di Stéfano inclusive vence 2 vezes a Bola de Ouro e, além disso, em 89 recebe a Super Bola de Ouro. O que significa isso? É como se ele fosse o melhor entre os melhores, o Bola de Ouro dentre os Bolas de Ouro. E até hoje ele é o único que recebeu esse prêmio. O nível do Di Stéfano era tão acima da média que é considerado por muitos historiadores o Pelé antes mesmo do Pelé, e considerado inclusive pelo Real Madrid como o melhor jogador da história do futebol. O impacto dele é tão grande que ele chega em um Real Madrid frágil e longe de ser a primeira força e entrega o time como o maior campeão espanhol e europeu. Pelo Real Madrid, teve 396 jogos e 308 gols, além de 18 grandes títulos. É o 4º maior artilheiro da história do clube também. Por isso, é tão diferente dos demais. É realmente o jogador que construiu a cultura do clube. E por fim, uma parte importante dessa história, a saída de ambos do clube. Quando o Cristiano sai do Real Madrid, rola um entendimento tanto interno quanto externo de que aquele era o momento certo do jogador deixar o clube. Ele decidiu encerrar o seu ciclo e partir para novos desafios, o que é justo, certo? Ele cumpriu seu dever, elevou o patamar do Real Madrid e foi para o seu próximo capítulo, a época para a Juventus. Com o Di Stéfano foi muito diferente. A saída do jogador acontece já no momento mais avançado da sua carreira, quando ele tinha os 37 anos e foi quando ele brigou com a diretoria por entender que deveria ser melhor utilizado. O Real até tentou manter o Di Stéfano, é verdade, mas não como jogador. O clube entendia que o melhor era que ele se aposentasse e virasse diretor. No entanto, ele não aceitou, saiu do clube e jogou até os 40, e aí você pode se perguntar em qual time. Ele vai para o Espanyol, o rival local do Barcelona. E isso aumenta em muito o simbolismo do jogador, que sai de certa forma como vítima do Real Madrid e vai jogar no rival local do Barça, que na época já era o grande adversário do Real Madrid na Espanha. Falando sobre características, o Di Stéfano era um faz-tudo do meio pra frente. Por mais que ele usasse a camisa 9, era um ponta de lança, capaz de flutuar entre linhas, driblar muito bem e pisar na área com muita eficiência. O resultado disso era um jogador extremamente letal e objetivo, o que lhe rendeu o apelido de Saeta Rubia, ou Flecha Loira, por causa de sua velocidade e verticalidade em campo. O impacto de Di Stéfano no Real Madrid é tão grande e imensurável que o estádio utilizado pelo Real Madrid B, na cidade desportiva do Real, leva o nome do ex-jogador. O impacto dele vai muito além de títulos e números, pois é um dos jogadores que moldou e transformou para sempre o futebol europeu. Cristiano Ronaldo nunca alcançou esse patamar. No Real Madrid, o português foi determinante para continuar a história do clube.
Mas existe um porém. Essa história foi escrita pela lenda dos anos 50 e 60, que venceu 5 Champions League de maneira consecutiva e deixou um legado irretocável no futebol europeu. Portanto, sim, senhoras e senhores, Di Stéfano ainda é o maior jogador da história do Real Madrid. O camisa 9 preencheu um lugar muito específico e especial no clube, sendo uma peça determinante para a construção da cultura vencedora e temida. Eu ainda acho que o Cristiano Ronaldo foi o melhor jogador que já passou pelo time, tá? Em termos de ferramentas, habilidades, enfim. Apesar do Di Stéfano ser extremamente habilidoso e eficaz em basicamente todas as funções do ataque, Cristiano Ronaldo teve mais a oferecer. Foi muito bem como ponta e quando se aproximou da área com seu faro de gol insaciável, se provou como um dos melhores atacantes de todos os tempos, não à toa, é o maior artilheiro da história do futebol. Mas se formos falar de simbolismo, identificação e histórias que basicamente se cruzam, o Di Stéfano ainda é o cara do Real Madrid e é muito difícil que seja batido. Mas e aí, concorda ou não? Pra você, qual o maior jogador da história do Real Madrid? É o Di Stéfano, Cristiano Ronaldo, Puskas, Zidane? Enfim, comenta aí que eu quero ouvir vocês. Muito obrigado pelo carinho, pela parceria nesse começo. Em breve teremos o clube de membros aqui no canal com vídeos antecipados, lives exclusivas e até mesmo sorteios. Então já se inscreve, deixa o like e ativa o sininho para ficar ligado e não perder nenhuma atualização. Esse foi o Analisando o Jogo, seu espaço de análises e histórias sobre o esporte. Até a próxima.